Nós estamos fazendo sequência aos nossos encontros para conversarmos a respeito de família. E na sequência de hoje, na sequência de agora à noite, nós temos uma convidada especial, que é a Itana. E ela vai estar conversando conosco a respeito, não é, a respeito do que pode ser orientado para as famílias sobre saúde e bem-estar. Né? Ela tem muito conhecimento a esse respeito, esteve se preparando para isto, né? E, por certo, tem muito que nos oferecer nessa nossa conversa. A gente vai estar aguardando a chegada da Itana e aí a gente vai então convidá-la para que entre nessa nossa conversa. Nós temos tido momentos muito interessantes em se tratando de família. Já conversamos, né, já estivemos analisando vários tipos de vários tipos de maridos, de esposos. E hoje nós estivemos analisando à tarde os vários tipos de esposas. E tem sido muito gratificante a gente conversar sobre família. E a Itana chegou, né? E já está aí aposta para poder nos falar sobre este assunto. A Itana, ela é formada em medicina... Biomedicina. Biomedicina. Né? Então, eu, diante da capacidade de Itana e da simpatia de Itana, então eu a convidei para que ela pudesse colaborar conosco, né, nas orientações para as famílias, né? Principalmente nessa época que nós estamos, está todo mundo escondido, pelo menos deveria, né? Está todo mundo escondido para passar mais rápido, não é, essa pandemia. Mas a pressa de muitos termina atrasando o acabar disso tudo. E aí a gente continua se escondendo, né, por causa disso. Itana, boa noite, seja bem-vinda. Você está Obrigada. muito bonita. Obrigada. Boa noite a todos que nos assistem. É um prazer estar aqui compartilhando um pouquinho do que eu sei, do que eu já vivenciei com vocês. O nosso assunto de hoje é saúde e bem-estar na família. A gente tem vivido aí um momento muito atípico, né, que é a pandemia, e eu percebo que tem muitas famílias que se aproximaram, né? Estão ficando mais dentro de casa, os filhos estão ficando mais dentro de casa, e muitas vezes a gente esquece da saúde. Com isso também eu percebo que vieram muitos vícios, muitas doenças que antes não tinha e que agora estão surgindo atualmente. E isso é muito importante a gente tratar. Hoje eu vou dar uma breve introdução do que nós vamos falar ao decorrer dos nossos encontros. Vai ser dicas saudáveis, né, para se conviver melhor na família. Um ponto importante que eu acho que é preciso trabalhar é a questão da... Às vezes muitas pessoas acham ruim, mas é a questão da rotina. Hoje a gente percebe que os filhos que têm uma rotina dentro de casa são pessoas que muitas vezes vivem melhor. A questão também do exemplo dos pais, a questão de estar naquele ambiente familiar, onde se o filho vê o exemplo do seu pai na alimentação, na hora de dormir, então isso tudo traz um bem-estar, uma harmonia para se viver bem dentro da família, né? Eu destaquei aqui também um outro ponto, a questão é uma estratégia, a questão da rotina, né? Para você, muitas pessoas não gostam, eu particularmente não gostava muito, estou aprendendo a gostar de rotina devido ao meu esposo, e eu tenho percebido que tem sido uma maneira saudável da gente estar trabalhando isso. Horário para dormir, às vezes, horário para almoçar juntos em Você família. sabe, você sabe que é até saudável, né, para o organismo, quando eles têm o horário certo para cada coisa, né?
Verdade. Então, isso muitas vezes acaba sendo muito saudável para nós. E a questão também, o que eu percebo, muitas famílias não têm o hábito de fazer as refeições juntos dentro de casa. Isso é muito importante na questão da alimentação, do filho estar ali observando o que é que os pais estão alimentando, horário para dormir, entre outras coisas que a gente vai conversar aqui também, que influencia no bem-estar da família. Nesse momento de pandemia, muitas pessoas focaram em relação à saúde apenas ao Covid, né? De como se tratar do Covid, de como não pegar o Covid. E muitas pessoas esqueceram dos seus entes queridos, de problemas que eles já tinham e que se agravaram com a pandemia. Um exemplo assim que eu percebo muito é a questão da ansiedade. A questão do estresse tem aumentado porque as pessoas elas estão ficando mais tempo em casa, muitas não têm uma rotina, como a gente conversou, então acabam ficando entediadas, acabam ficando estressadas, acabam se alimentando mal por conta disso. E isso tudo influencia, né, para não ter uma saúde adequada, um bem-estar em família. Importante também lembrar que nós devemos, né, como família, nos preocupar uns com os outros, porque se você está bem, eu também vou estar bem. E importante que a gente vai conversar mais para frente, de você se atentar o que a outra pessoa está sentindo, o que a outra pessoa está passando, algum sintoma que apareceu na pessoa e você passou despercebido. Isso é muito importante. Pelo menos aqui em casa, a gente tem o costume de se observar um ao outro. Olha, estou diferente hoje, estou sentindo isso. Pode ser isso. Muitas pessoas procuram muito o Google, né? Para tudo que está sentindo, procura o Google para saber o que é. Não é errado, mas eu não aconselho muito, né? Porque você acaba criando uma certa neurose na mente. Ah, tô com isso e vai logo se preocupar. Então, eu não gosto muito disso. Eu gosto de estar sentindo alguma coisa, não tá bem, procure saber um pouquinho com alguém que já passou por isso, ou então depois, se não melhorar, procure uma ajuda médica. É importante todos esses cuidados, né, uns com os outros e com a família também. Alguma pergunta? Alguém mais? Alguma É, pergunta? você falou de uma coisa muito interessante, que é a preocupação de todos com a saúde de todos, né? Sim. Recentemente eu estava vendo um vídeo, até que eu coloquei na minha rede social, uma propaganda favorável, uma propaganda a respeito do ficar em casa, do ficar fora do movimento social, etc. E a moça estava dizendo sobre amigo secreto, sobre a, a época de Natal, e ela dizendo que o amigo secreto dela era o pai. E que ela levava uma culpa muito grande porque ela se despreocupou com o pai. E foi ela que transmitiu o Covid-19 justamente para o pai. E o grande amigo secreto dela foi justamente ela quem contaminou. Então, tem duas coisas aí que precisam ser atendidas. Tanto a preocupação com o lá fora e você trazer isso para dentro de casa, muitas vezes você não vai ter problema nenhuma, você pode estar trazendo para alguém que tem. E segundo é o ficar atento, não é, ao dia a dia mesmo da pessoa, porque às vezes, principalmente homens, os homens são assim meio arredios em relação a médico, então passam por problemas e não procuram médico e é preciso que a família esteja observando, né? Realmente a gente tem ainda esse mito, eu chamo de preconceito, Uhum. porque muitos homens ainda têm esse receio de procurar ajuda, parece que tem um certo medo, eu não entendo muito bem, mas isso acaba sendo prejudicial tanto para ele como para a família que está ali perto.
E a gente percebe, até mesmo na nossa família, esse problema que acontece dos homens, né? E isso eu penso que as mulheres, as esposas, filhos, têm que ter muita atenção em relação a isso, porque às vezes quando vai procurar ajuda já é um pouco tarde. Uhum. Então, às vezes, o tratamento se torna mais complicado, mais difícil, e aí traz uma certa, né, tristeza para a família, uma certa preocupação adicional. Ok. Mas essa questão. Pode falar. Termine, porque eu tenho uma outra questão também que você falou que eu queria chamar a atenção. Certo. Então, a questão que você falou do Covid, do questão fique em casa. A gente vive um momento que, infelizmente, né, muitas pessoas têm que trabalhar, muitas pessoas têm que sair realmente para trabalhar, mas a gente percebe uma certa incredulidade de muitas, né, um certo desleixo de não se preocupar. Não é comigo, é quem está próximo de mim, o meu avô, a minha avó, os meus pais e tudo mais, que pode ser contaminado por mim. Recentemente, a gente teve aquele caso da atriz famosa que foi contaminada. Ela estava há meses sem receber ninguém na casa dela. E por um ente querido que não sabia que estava com o vírus, que acabou contaminando a ela, ela veio a falecer. Então, é muito importante esse cuidado, essa atenção, ainda mais nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. Na sua visão, Itana, que percentual você atribui para que dificuldades emocionais, dificuldades mentais, né, emocionais de cada pessoa gera problemas de saúde no seu físico, no seu corpo, né? Que percentual você acredita que, digamos, de 100 enfermidades, você acredita que dessas 100 enfermidades, quantas são resultado de uma vida emocional não equilibrada? Eu não vou dizer 100%, porque eu estaria, eu acho muito, não sei, mas eu diria 80%. Certo. Hoje, as doenças hoje que existem, os problemas que existem conosco, a maioria são emocionais. Vem de frutos de raízes familiares, problemas não resolvidos que tivemos na infância e na adolescência. Uhum. E isso acaba nos trazendo umas certas doenças emocionais. Inclusive, como a gente já falou, a ansiedade, o estresse, e entre outras doenças que a gente vai conversar posteriormente. Então, Uhum. eu acredito que sim, o emocional ele tem muito a ver com as doenças que estamos vivendo atualmente. Inclusive, o Covid. Inclusive porque tem pessoas que não têm o Covid e que adoecem ou ficam muito preocupadas, neuróticas, com medo de pegar o Covid e vir a falecer ou então ficar em um estado muito grave da doença, que é o que nós não desejamos a ninguém. Uhum. Muito bem. Para os nossos próximos encontros, o que é que você tem aí para trazer para a gente? Que provavelmente vai ser na próxima terça-feira, a gente já, né, continua essa sequência. Então, em cima de dicas, a gente vai trabalhar dicas por encontros. Então, eu vou trabalhar um pouquinho a questão da alimentação em família, a questão do sono, da rotina, de exames que devemos fazer periodicamente em relação à família, cobrar do nosso ente querido para fazer os exames, dos homens principalmente. Porque às vezes passa anos e a gente não vai ao consultório. Mesmo que você não tenha tá sentindo nada, mas é importante que você procure para saber como é que você está e tudo mais. Então, a gente vai trabalhar por dicas em vários assuntos em cada encontro. Uhum. Você que é formada em biomedicina, o biomédico, ele atua voltado, digamos que para as famílias, para as pessoas. O biomédico funciona, atua como?
Olha, o biomédico hoje, inclusive essa profissão, ela passa por vários ainda preconceitos na nossa sociedade. Também Porque porque é muito nova, né? é um pouco nova no mercado de trabalho, mas é uma profissão que tem crescido bastante, tem Uhum. sido muito reconhecida ainda nas capitais. Infelizmente, no interior ainda a gente tem essa resistência ao biomédico. Mas o biomédico ele está diretamente ligado a muitas áreas, desde laboratório, que é aquele indiretamente, né? Que às vezes a gente não vê o paciente, está ali dentro do laboratório. Ok. Dentro de pesquisas, inclusive para a vacina do Covid, nós tivemos biomédicos atuando na pesquisa científica por conta da vacina. Dentro da família, tem biomédicos que trabalham em questão de indústria de alimentos, de produção de alimentos, de outras questões. Enfim, questão de saúde, o biomédico, o que significa biomedicina? Uhum. A medicina com a ciência junto, não um envolvimento, é um casamento entre os dois. Então, assim, hoje o médico ele precisa muito, muito mesmo da questão do biomédico, porque o biomédico ele investiga, ele vai atrás, ele busca e tem crescido muito também na parte científica. Então, Ok. família tem muito a ver em questão desse cuidado da biomedicina em si. O atendimento mesmo é indireto, então, não é um atendimento direto com a pessoa, mas indireto através de produtos que vão atender as pessoas, né? Exatamente. Hoje o biomédico ele tem, eu acho que aumentou, são 37 ou 38 áreas de atuação, Uhum. dentre de laboratório, como área de imagem, de estética. Particularmente tem uma área que tem crescido bastante, que é a estética. Então, tem muitos colegas meus, profissionais da área, que estão atuando diretamente com o paciente na área de estética, em Ah, questão de botox, em questão de várias outras situações, esteticamente falando, que trabalham diretamente. A questão da imagem, colegas que fazem ressonância, raio-x, que trabalham na investigação desses resultados de exames. uhum. Ok. Se alguém precisasse de você, de um serviço seu, o que é que você pode, o que é que você tem disponível, né, dentro dessa área para atender pessoas? Então, o meu estágio, ele foi feito praticamente 100% em laboratório de Uhum. análises clínicas. Então, hoje eu tenho uma experiência em leituras de resultados de exames Ah, de ok. laboratório, hemograma completo, esses exames de rotina que a gente até Ok. vai conversar mais para frente. Então, Ah, assim, a leve experiência, eu acredito que eu poderia auxiliar, não 100% porque a gente pode fazer uma leitura do resultado de exame, mas o médico que vai poder falar com clareza o que a pessoa pode passar algum medicamento, somente o médico. ok. Então ele faria uma leitura final, até porque é ele que conhece melhor a pessoa, não é, com aquela necessidade, com aquele problema, né? Isso, nós podemos até, eu digo para você, nós podemos até fazer um diagnóstico, né, de Uhum. acordo com os exames, mas em questão de prognóstico, de questão de passar medicamentos, aí já seria para a área do médico mesmo. Uhum. Aqui tem uma pergunta para você. Dá para você ler aí? O prejuízo emocional na vida das crianças privadas por conta do distanciamento. Foi o que a gente conversou, né? As crianças têm ficado muito tempo em casa e o emocional, com certeza, deve estar muito influenciado, muito abalado, porque ficam entediadas, ficam dentro de casa, muitas vezes a televisão, o celular acaba sendo uma distração que muitas vezes é perigosa, a depender da idade e tudo mais, adolescentes, crianças, ficam muito apegadas à tela de celular. Então, isso às vezes acaba sendo prejudicial, sim,
E não deixa de ser uma doença também, né? A gente precisa tratar do corpo, da nossa alma e espírito, mas o emocional conta muito para também não surgir outras doenças que venham a aparecer. E é nessa fase, até seus 6, 7 anos, essa fase é a fase que vai, de uma maneira muito forte, determinar muito do futuro de cada uma dessas crianças, né? Sim, com certeza. E aí é que cabe muitas vezes, né? Assim, depende muito. Eu não estou dizendo que a gente tem que seguir aquela rotina, mas não estou dizendo que se quebrar a rotina vai fazer mal. Mas é aí que entra, olha, você vai ficar de tal hora assistindo tal hora. Tem um limite, né? Que nada é prejudicial, mas se exceder um pouquinho, acaba sendo. Então, outra coisa também que pode ajudar nesse momento que a gente está ficando mais em casa é criar alguns tipos de brincadeiras, criar algum tipo de atividades em casa mesmo, com os pais e os filhos, para que eles possam se entreter além da televisão e do celular. Inclusive, na semana passada, eu apresentei em uma das lives o resultado de uma pesquisa no Espírito Santo, onde as duas grandes preocupações das famílias, uma era a violência fora de casa e também a violência que tem acontecido, né, até como resultado desse estresse, né, que termina sendo produzido. E então a violência, e o segundo era a família ficar sem acesso à internet. Essa era a segunda grande preocupação, né? E aí a orientação que a pesquisa dava era justamente isso que você está falando, que era as famílias serem criativas, né? Criarem situações para que a criança não fique tanto tempo dependendo de tecnologia, mas que a própria família, e o que vai ser bom para a criança e bom para a família, né, para cada indivíduo, essa criatividade de brincar, se envolverem, criarem situações diferentes, né? Exatamente. Hoje, inclusive na internet, se tem muitas brincadeiras, muitas outras atividades que se pode fazer em casa, até mesmo sozinho ou em família, para que as crianças possam se envolver mais e deixar esse lado mais tecnológico de mão um pouco. Muito bem, dona Itana, foi um prazer ouvi-la. E ainda mais, a gente ter certeza que teremos você mais vezes aí trazendo algumas orientações para as famílias, algumas orientações que vão ajudar, pelo menos a gente a ficar atento, né, ao que está acontecendo e o que pode deixar de acontecer se a gente seguir algumas orientações que nos ajudem, né? Verdade. A gente, no próximo encontro, a gente já vai entrar em algumas dicas muito importantes, tá? A gente vai começar pela a questão do sono, que é muito importante, né? Para você ter um bom rendimento durante o dia com sua família, dormiu muito bem. Então, a gente vai se encontrar mais vezes, vai ter outras conversas e esperamos que outras pessoas também se juntem a nós. Muito bem. Já temos pessoas assistindo e como fica disponível na internet, o que eu tenho visto é que pessoas continuam assistindo e o contato que elas fazem é de que mesmo assistindo depois, elas se beneficiam com aquilo que está sendo passado, entendeu? Então, porque muitas pessoas às vezes não podem assistir no horário, né? Então acabam assistindo depois. Muito bem. Então, muito obrigado. Obrigada E a a semana você. que vem está de volta. Tá bom? Tá certo. E quanto à programação, hoje é terça-feira, não é? Amanhã, quarta-feira à tarde, a gente vai ter, então, o Jonatas, o esposo da Itana, vai estar nos falando sobre espiritualidade, né? Principalmente para as famílias nesta época. Então, a família vai continuar ligada aqui à família, né? Nos falando amanhã à tarde, tá bom? Itana, um abraço e que Deus continue abençoando você, sua casa e todos aqueles que estão nos assistindo, que também o Senhor possa
continuar derramando muitas bênçãos sobre todos. Amém. Boa noite a todos.